Paz do Senhor, meu amado, bem-vindo de volta à nossa escola bíblica. Nós estamos estudando o livro de Isaías, já estamos quase na parte final do livro. Então, pega a sua Bíblia, pega o seu caderno de estudos, ora ao Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria, pede a Ele proteção, para que nós possamos desvendar dos seus mistérios. Nós fechamos agora a última parte, do 49 até o 66, e deste último pedaço nós já estamos na quarta divisão, que vai do 58 até o 62. E hoje, especificamente, nós vamos estudar o capítulo 59. Aqui no 59, nós vamos falar sobre a redenção, sobre os pecados de Israel e a redenção, se houver convenção. Era uma época de angústia, uma angústia em que ninguém via a ajuda de Deus. Muito provavelmente, este período era o período do reinado de Manassés. Veja, provavelmente, nós não temos certeza disso. Mas por que o povo estava angustiado? Não era porque o Senhor estava omisso, porque ele não tinha poder de ajudar ou disposição de agir, mas havia uma razão de ser. Deus não estava oferecendo ajuda porque o povo estava sofrendo um julgamento por causa dos seus pecados, como nós vimos já nos vídeos anteriores. Então, no verso 1, está escrito assim: certamente a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir, mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Então, na verdade, eram os seus pecados que faziam isso. Eram os seus pecados que faziam com que Deus se calasse, que Deus não agisse. Mas que pecados são esses? Pecados de homicídio, de iniquidade, de engano, perversidade, falsas acusações, sem integridade, mal perpetrado pelas pessoas, inclusive pelos juízes, pelos poderosos, mentira, corrupção, idolatria. Então, a lista dos pecados era imensa e Deus havia dado um basta. Deus havia dito: agora chega, agora vocês vão sofrer aquilo que já havia sido predito em caso de perversidade, em caso de culpa, em caso de pecado. Aqui o povo é comparado de três maneiras diferentes. Numa primeira situação, ele vai mencionar serpentes áspides e ele vai mencionar aranhas. Então, num primeiro momento, ele compara o comportamento do povo com dois animais perigosos, Os ovos de áspides, vale dizer ovos de serpente, dão aqui significado para infortúnio, perigo mortal, aquilo que leva à morte e à destruição, como uma picada de serpente venenosa. Ele fala também de teia de aranha. Ora, nada vem de bom de uma teia de aranha. Ele não serve para vestimenta. A aranha, faz uma obra de iniquidade, de violência. A picada da aranha traz dor, inclusive também pode trazer a morte. E ela o faz através de uma armadilha que é a sua teia. Então, eles chocam ovos de áspides, eles tecem teias de aranha. Esse era o comportamento deles. Aliás, ele diz agora que eles têm
pés ligeiros. Ligeiro para fazer o mal, ligeiro para derramar sangue inocente, ligeiro para corrupção, ligeiro para tudo que não presta. Aquilo que eles deveriam fazer, eles não fazem, mas eles são rapidinhos para fazer tudo que está errado, tudo que é corrupto, tudo que é falso e tudo que é ilegal e imoral. Os pensamentos destas pessoas só tinham um objetivo: fazer o mal. Era um caminho que conduzia à ruína, que conduzia à destruição. Eles não pensavam em fazer o bem, como nós vimos nos vídeos passados. Eles não pensavam em ajudar as pessoas necessitadas. Não, muito pelo contrário, eles queriam arruinar as outras pessoas e ter vantagens para si, mesmo que para isso eles destruíssem tudo à sua volta. Ou seja, eles só pensavam no mal, e só pensando no mal, eles só traçavam o caminho mal. Eles não conhecem o caminho do bem, eles não conhecem o caminho da paz. Não havia paz no seu coração, não havia paz na sua vida, muito pelo contrário. Todos os esforços de pecado, de culpa, de coisas belicosas, de coisas maldosas estavam nos seus caminhos. Eles não sabem o que é caminho de paz. Eles andam por veredas que não são retas, que não são planas. Eles andam por veredas que são veredas tortuosas. E neste caminho não tem justiça. Só tem injustiça, só tem engano, só tem corrupção, só tem maldade. Estas eram as denúncias principais do profeta através, daquilo que o Senhor estava trazendo para ele. O profeta fala pelo povo a Deus, na verdade é ele que está fazendo uma oração, quando era o povo que devia estar fazendo essa oração. Era como uma oração de lamento e uma oração de penitência. Nós vamos ver que depois essa oração muda, mas até agora ele está lamentando, ele está se penitenciando pela culpa, por aquilo que é pecado e que foi feito pelo povo. Ele está reconhecendo os pecados de Israel. Ele sabe que foram estes pecados que causaram a miséria do povo, como nós vimos agora há pouquinho no verso 1 deste capítulo 59. Então, aqui ele está reconhecendo que a miséria foi causada não porque Deus não pode, Deus não tem poder, Deus não tem interesse, Deus não escuta, Deus não... Não é Deus, é o pecado do povo. Ele acusa o povo de uma dívida que é comum a todo mundo. Inclusive, ele se inclui neste grupo. Ele diz nossas transgressões. Ele fala nossos pecados. Porque aqui, como ele está falando em nome do povo, ele assume este erro, este pecado. Existe, em verdade, um fardo sobre o povo. Este fardo, este peso é de miséria, e isto está sobre o povo. E este fardo, este peso, não tem nenhuma perspectiva de ser retirado. Não existe redenção, não existe justiça e não existe juízo. Este juízo é intervenção judicial de Deus. Em verdade, o exílio foi uma intervenção judicial de Deus. Ele advoga aqui a causa de Israel, sobre o povo em relação a si, num primeiro momento, no sentido de que o povo vai ao exílio como condenação, como uma justiça. Mas aqui também este juízo é depois do exílio para com os povos que afrontaram Israel, os opressores do seu povo, do povo de Deus. Então, isto
ainda não vai acontecer. Nós temos, num primeiro momento, um juízo de julgamento, um juízo que está em retribuição ao pecado. Quando ele fala de justiça, ele está falando de salvação. O povo espera uma redenção, mas eles continuam à noite, eles continuam nas trevas, eles continuam no sofrimento, eles continuam na angústia. Porque esta salvação, esta redenção viria um pouquinho mais para frente. Num primeiro momento é necessário executar a condenação do julgamento. Julgamento e a sua condenação, para depois o juízo e a justiça. O juízo para dar aos opressores de Israel o que eles merecem e a justiça para salvar e redimir o povo. Eles eram como cegos, de novo a mesma expressão, né? A gente falou agora há pouco, num outro vídeo, sobre esses cegos. De novo ele está falando de um cego que tropeça na luz do meio-dia. Ora, a gente sabe que a luz do meio-dia é a luz mais forte que existe. Então, eles são tão cegos que nem a luz do meio-dia é visível para eles. Eles não têm o mínimo senso de direção, eles não sabem para onde estão indo, porque eles estão errados. Eles estão em trevas, eles não conhecem a luz. A luz do conhecimento, a luz da sabedoria, a luz de serem guiados por Deus. Porque eles são cegos, eles não têm esse conhecimento, essa sabedoria, eles não têm esse guia, que é o Senhor. E, portanto, eles andam sem sentido, eles andam perdidos, eles andam tateando, eles andam no escuro, sem saber para onde ir. E eles estão esperando um juízo, eles estão esperando uma justiça, eles estão esperando salvação e redenção, mas isso não virá agora. Esta oração de Isaías se transforma de uma oração de queixa, de lamento, para uma oração de penitência. Então agora ele começa a orar para trazer o seu comportamento de penitência pelo povo ao Senhor. O povo está consciente dos seus pecados. O povo sabe que ele apostatou, ele se afastou de Deus, ele cometeu pecados de língua, de fala, né? Ele fez opressão, ele fez toda a ação contrária aos necessitados, aos fracos, aos oprimidos. Ele se revoltou contra as autoridades ditas pelo Senhor e a própria autoridade do Senhor, né? Ele se rebelou contra o Senhor e ele proferiu palavras de falsidade, comportamento falso. Então, ele confessa pelo povo todos estes pecados. Mas, note que ao fazer isso, ele não pode confessar por todo mundo. Porque alguns não entendem o seu pecado, não aceitam o seu pecado, não reconhecem o seu pecado e não confessam o seu pecado. Muito pelo contrário, eles acham que estão corretos. Então aqui ele está falando apenas e tão somente por parte de uma nação piedosa, ou seja, daqueles que são piedosos, daqueles que são corretos. A sua oração de penitência é um apelo por um pedaço daqueles que reconhecem, mas também ele está assumindo por aqueles que não reconhecem, para que estes reconheçam e passem a orar também para o Senhor. Todos os princípios de moralidade foram esquecidos, foram retirados por parte da nação. Eles ficam nas praças tropeçando, caindo. Eles ficam nos lares desonestos e sem nenhuma compaixão e comunhão. Praça
é um local onde se instalava processo judicial, onde se fazia o comércio. Então, significa que se na praça eles estão tropeçando, significa que eles não sabem mais o que é justiça, eles não sabem mais o que é certo e errado no seu comércio. Se no lar não tem honestidade, significa que lá existe traição, existe prostituição, inclusive prostituição física e prostituição espiritual. Nada existe. A verdade sumiu, desde a parte pública, que está nas praças, até a parte privada, que é lá no seio do seu lar. A oração de penitência, ela tem um sentido, ela tem um efeito que o profeta busca. Ele quer que, para o futuro, esta oração de penitência traga a ajuda de Deus. Que Deus venha oferecer ajuda para o seu povo. Que venha ouvir o rogo, os pedidos do seu povo e que venha trazer alívio e refrigério. E aí, Deus olha para as coisas todas, Deus vê tudo isso e ele percebe que não há juízo, que não há justiça. E isso acaba desagradando o Senhor. E o Senhor diz, bom, se ninguém faz, então eu mesmo vou ter que tomar providências. Então, veja, ele diz, o Senhor viu e pareceu mal aos seus olhos que não houvesse justiça. Ele viu que não havia ninguém e maravilhou-se de que não houvesse intercessor, pelo que o seu próprio braço lhe trouxe a salvação e a sua própria justiça o susteve. E aí ele começa agora a se revestir. Ele se reveste, né? Ele num primeiro momento, ele vai agir, né? Ele vai agir contra esses opressores, e aí nós perguntamos, mas quem são esses opressores? Alguns autores acham que são alguns os concidadãos, outras pessoas do próprio povo que era perversa. Outros dizem, não, eram opressores externos, eram estrangeiros. Então, alguns acham que era do próprio povo de Israel, alguns acham que eram estrangeiros, os povos que estavam dominando. Mas, sabendo que Deus é um Deus de Israel, mas ele é também um Deus de todo o mundo, ele também age sobre todos os povos, não só sobre os ímpios de Israel, mas como os ímpios de outras nações e as outras nações ímpias, nós podemos entender aqui que o profeta está falando de que os opressores são tanto o povo de fora, tanto as nações externas, quanto aqueles que são povo de dentro, concidadãos que estavam ali e que eram da nação santa do Senhor, mas que eram ímpios. Então, ímpios de toda a natureza. Quando se fala em se revestir, é engraçado que aqui nós temos, é interessante isso, porque lá em Efésios nós vamos ter uma passagem paralela a esta passagem aqui. Ele fala de justiça, que ele está se revestindo de justiça, ele se reveste de algumas peças, né? A justiça aqui era uma cota de malha que os guerreiros usavam. A salvação é vista aqui como um elmo, um capacete, tá? A vingança como uma vestimenta que se usava por cima da cota de malha, que aqui está falando do castigo aos inimigos, tá? O zelo, ele está falando de uma capa de guerreiro, que é traduzido aqui para nós de um estado em que amor e ira se mistura numa combinação, né, que é o zelo, tá? Então ele vai aparecer vestido de atributos, como se fosse uma armadura de um guerreiro contra os opressores, seja do próprio povo, seja de nações externas. Então, ele aparece vestido de justiça, de salvação, de ira, zelo, para libertar os seus, punindo agora os inimigos, né? Punindo agora inimigos do seu povo, inimigos dele e do seu povo. Ele vai
pagar os inimigos, inclusive os de muito longe, de acordo com aquilo que eles fizeram. Então, ele vai agir, né, conforme as obras deles, assim será a tua retribuição. Né? Então, se eles foram obedientes, zelosos, puros, retos, justos, ou se eles foram ao contrário. Então, dependendo da sua atitude, nós vamos ter uma paga diferente. Então, o juiz de toda a terra, Deus, ele vai vir com juízo, com justiça, e ele vai dar a cada um o que lhe pertence, seja na justiça no seu aspecto positivo, seja a justiça no seu aspecto negativo, conforme a sua atitude positiva, conforme a sua atitude negativa. O Senhor vai vir a Sião como um redentor. Portanto, o dia da vingança do Senhor é também o dia da salvação. Né? E ele fala, então, que ele vem para Sião. Sião aqui é o povo espiritual de Deus. E é este Israel que vai receber a renovação da aliança com Deus. O conteúdo é a promessa do Espírito, é a palavra do Senhor na possessão da terra. Então veja lá, então temerão o nome do Senhor desde o poente e a sua glória desde o nascer do sol, pois ele virá como uma corrente impetuosa que o sopro do Senhor impele. O Redentor virá a Sião, e aos que se desviarem da transgressão em Jacó, diz o Senhor. Quanto a mim, esta é a minha aliança com eles, diz o Senhor. O meu espírito que está sobre ti e as minhas palavras que pus na sua boca não se desviarão da sua boca, nem da boca de teus filhos, nem da boca dos seus descendentes, diz o Senhor, desde agora e para todo o sempre. Amém, amados? Bons estudos.